Oi, gente, tudo bem? Então, eu não gravei o corte da jaqueta porque a diferença entre a jaqueta e a blusa de moletom é mínima. São coisas bem pequenas que eu vou explicar aqui para vocês já com a peça cortada e aí vocês vão conseguir reproduzir numa boa, tá? A principal diferença da peça, né? Vocês vão usar a mesma modelagem. Eu vou colocar um PDF lá na nossa turma, explicando essa parte aqui do revel. E aí vocês vão poder fazer. Aqui a gente pode entrar um pouquinho, porque a gente vai colocar a golinha de ribana, certo? Então, a gente pode abaixar um pouquinho. Eu coloquei ali abaixar até 3 centímetros, mas pode ser um pouquinho menos se quiser uma gola mais altinha também. E aí, a gente vai cortar, no caso, a nossa frente, ela não vai ser mais cortada inteiriça. Ela vai ser cortada em duas partes. E aí, aqui a gente vai acrescentar uma margenzinha de costura de 1 centímetro mais ou menos, porque a gente vai colocar um zíper. Aí, a gente vai cortar um revel, que aí esse revel a gente interpreta lá na modelagem e carretilha para outro papel. E aí a gente corta assim, é a mesma medida, só é mais curto aqui. Outra coisa que a gente vai precisar cortar é o bolso, que eu também vou deixar uma modelagem disponível. E aí a gente tem a versão maior e a versão menor, que é basicamente uma dobrinha menor, assim, 4 centímetros menor. Ah, por que é 4 centímetros menor? Porque a gente vai aplicar o bolso, vocês já devem ter aprendido em outra disciplina, mas eu vou recapitular da mesma forma, que a gente vai fazer uma dobrinha aqui, para fazer um vivo, né? Então, a gente vai perder cerca de 4 centímetros do bolso. Então, aqui a outra parte que a gente corta mais curta, ela encaixa bem certinho. E esse arredondado aqui, eu gosto de manter porque esse arredondado, ele é para evitar que fique a ponta do bolso aqui do lado da jaqueta. Que aí a gente vai posicionar o bolso mais ou menos assim. Outra coisa, que aí eu fiz também já, né? Eu cortei a parte das costas e eu fiz um revelzinho. Aí eu fiz o revel com o mesmo tecido que eu vou fazer a manga e os bolsos, porque eu tô reaproveitando o tecido da outra modelagem. Eu comprei só um pedacinho para fazer o corpo e aí eu tô reaproveitando o tecido da outra peça porque sobrou bastante, então eu quis fazer essa economia e eu também já tinha comprado o zíper da mesma cor, então se eu fosse comprar um outro tecido eu ia ficar com o zíper bordô perdido ali no meio das coisas. Então eu resolvi fazer esse composê, né? Espero que fique bonito. A manga é a mesma coisa, não tem segredo nenhum. É o mesmo modelo, mesma modelagem. As ribanas, aqui eu tô com a ribana do punho e do cós. Aí, a ribana do cós, a gente corta também um pedacinho de moletom. Deixa eu puxar pra cá. Um pedacinho do moletom pra gente fazer um detalhezinho ali na frente. Porque eu não gosto de colocar o zíper direto na ribana. Eu acho que fica melhor fazer um reforcinho com o moletom. E aí eu até sugiro entretelar essa parte. Fica mais fácil de aplicar. Uma entretela bem fininha mesmo, não tem problema. Aí a ribana do punho, né? Com aquela mesma lógica lá dos 3/4, né? Da medida. Na golinha aqui, pra gola, a gente também a gente mede aqui, medida da frente e das costas, e faz também aquele cálculo dos 3/4. E aí a gente pode cortar uma tira reta e daí depois essa parte de fazer o arredondado eu explico na aula de montagem, tá? Bom, pessoal, em sequência aqui eu quero falar sobre a marcação do bolso, então. A altura do bolso, ela varia muito de acordo com o tamanho, né, da peça que está sendo produzida. Então, se a modelagem de vocês estiver um pouco mais comprida, né, essa minha aqui, ela é mais justa.
né? E mais curtinha, bem do meu tamanho, assim. Mas eu já fiz essa peça mais de uma vez e eu já tenho a medida que eu considero confortável para mim, que é um pouquinho abaixo da linha da cintura. E aí eu tenho aqui a posição, né? Que eu tenho que lembrar o seguinte, esse meu bolso aqui, depois de pronto, ele vai encolher 4 centímetros. Então, eu posso colocar mais ou menos nessa posição aqui. A inclinação também é algo que fica, né, do gosto de vocês. Eu gosto de um bolso bem inclinadinho. E aí eu posso posicionar ele assim, lembrando que depois ele vai ser dobrado, então ele vai encolher aqui 4 centímetros, né? Só que eu não posso deixar ele ficar sobrando ali para a parte da jaqueta, senão isso vai ficar incomodando a peça. Depois de pronto, ele vai ficar um pouco mais curto, mas aqui a marcação eu preciso marcar pensando mais ou menos nessa posição. Então, eu posso marcar, pode ser com um giz, você pode colocar um alfinete, e aí você marca dos dois lados, né, na mesma posição e segue a mesma forma, né, o mesmo lugar de posicionar na hora que for costurar o bolso, para que fique bem simétrico, tá? Senão vai ficar o bolso de um lado mais para cima, do outro mais para baixo. Mas o que eu tenho para falar, então, em relação a essa altura do bolso aqui, a posição, é que eu recomendo fazer um pouco abaixo da cintura. No caso, a minha cintura tem 40 centímetros. Então, aqui, ó, eu tô colocando por volta dos 43. Eu acho que é uma medida boa. E a inclinação, isso é algo que fica a gosto do freguês, sabe? Mas eu gosto de deixar ele assim, meio inclinado, mais ou menos em 45 graus. E é isso. O que eu já posso também recomendar em relação à entretelagem, depois que... A entretelagem não, a aplicação do bolso, né? Depois que você definiu a marcação aqui bem certinha, você pode entretelar tanto um pedacinho aqui, que seja maior que a boca do bolso que a gente vai fazer, né? Que no meu caso aqui tá com 12 por 2. Então, eu posso cortar 2 retângulos de 4 por 16, né? Para ficar 2 centímetros para cada lado. E posicionar aqui bem centralizado onde eu marquei o meu bolso, do lado avesso, obviamente, né? Da peça. Para estruturar um pouco essa parte, porque vai facilitar na costura. O moletom, né, ele é uma malha, então se a gente for aplicar esse bolso sem estar com uma entretela, a peça vai ficar um pouquinho, é possível que fique um pouco torta. Eu recomendo usar uma entretela de TNT mesmo, pode ser essa daqui, uma fininha, sabe? Ou uma um pouquinho mais grossa que essa. E eu também recomendo entretelar a parte maior do bolso, que a gente vai fazer essa dobra, né, essa marquinha. Só que para essa parte a gente tem que cortar a entretela maior. Por quê? Porque a gente precisa de 4 centímetros aqui para baixo que a gente vai dobrar para cima. Então, eu preciso que tenha 2 mais ou menos aqui para cima, 2 para baixo, né? Então, aqui já dá 6 e mais 4 centímetros. Então, 10 centímetros aqui de largura da minha entretela. Então, você corta 2 retângulos de 10 por 16 e aí você passa e posiciona aqui no lugar do bolso. Então, lembrando que daí vai ser 2 para cima e aí o restante para baixo na posição aqui onde vai ficar marcado o bolso, que pode ser marcado aqui com uns furinhos, né? Deixa eu pegar uma caneta. Mas isso depois a gente vai ter que passar limpo, né? Depois de entretelar. Mas então, a gente tem aqui a posição onde o nosso bolso vai ser feita a primeira costura, né? Vou fazer na mão mesmo, porque é só pra gente ter uma referência de onde posicionar o bolso, né? A entretela para passar. Então, vai ser mais ou menos nessa posição, 2 centímetros para cima e o restante para baixo, porque daí a gente vai ter essa dobrinha
para fazer a nossa peça. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa peça, é essa costura do bolso. Então, vocês logo vão entender. Só a questão da posição aí eu recomendo que vocês confiram na modelagem de vocês, de acordo com o tamanho que foi feito, né? Então, pense em fazer assim, um pouquinho abaixo da linha da cintura e lembrando dos limites aqui entre o bolso e a dobra depois, né? O tanto que vai ser perdido aqui em cima. Quem quiser fazer a modelagem do bolso maior, ou aqui a boca do bolso maior também, fica à vontade, né? Quem quiser um bolso maior. E eu vou deixar uma modelagem do mesmo tamanho que essa aqui disponível para vocês em PDF. Aí, a próxima etapa, então, a gente já vai começar costurando esse bolso. E em seguida, a gente vai costurar o restante da peça. As partes que eu já expliquei na blusa de moletom, que é a costura dos ombros, a costura da manga e fechamento das laterais, eu não vou filmar novamente, porque vai ser a mesma coisa. E para vocês também vai ficar chato, né? Assistir de novo algo que vocês já aprenderam. Então, é algo que vocês já sabem como fazer. Aí eu vou, então, fazer conteúdos um pouquinho menores, né? Vou explicar a costura do bolso e aí a preparação do revel, e daí na outra semana vai ser a finalização com a montagem da ribana ali do pescoço, que é diferente, e a ribana da barra também, que é diferente, tá bom? Então é isso, gente. Bom fim de semana e até mais!